Amém, irmãos? Paz do Senhor. É um prazer e um privilégio voltar a esta igreja, a este púlpito, e estar aqui com os irmãos mais uma vez. Nós já estávamos com saudades de estar aqui em Sintra, estar com os irmãos. A Axa não conseguiu vir, essa semana a Livinha também deu um susto na gente, mas graças a Deus ela está melhor. Mas para protegê-la um pouquinho desse vento, do frio, ela ficou em casa, mas amanhã ela já vai estar por aí também. Amém? Eu agradeço as orações de cada um dos irmãos por nós. Estamos ali e temos visto a mão do Senhor. Temos visto o agir do Senhor em pequenas e grandes coisas. E tudo seja para a honra e glória dEle. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero ler aqui um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 28. Que diz assim: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém então que ele cresça e que eu diminua. Amém? Feche os olhos, Senhor meu Deus, meu Pai. Deus, mais uma vez eu te agradeço, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, ó Deus, e a tua fidelidade para com as nossas vidas. Deus, agora, Senhor, que vamos meditar um pouco na Tua Palavra, eu te peço, ó Deus, Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio. Fale aos nossos corações, ó Deus, abra, ó Deus, nossos ouvidos e o nosso entendimento, ó Deus. Deus, que nós venhamos estar atentos à Tua voz nessa noite. Deus, que todo ladrão da palavra, Deus, que venha ser repreendido agora na autoridade que há no Teu nome. Meu Deus, e que em nome de Jesus o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Deus, que eu não venha falar de mim mesmo, Deus, mas aquilo que o Senhor ministrou o meu coração. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar? Eu acho fantástico a maneira que Deus fala. Geralmente, quando eu preparo uma mensagem, eu escrevo alguma coisa, quando vou ministrar, eu faço uma prova com Deus. Eu falo assim: Senhor, a mensagem vem sempre depois do louvor. Então confirma a mensagem através do louvor para mim. E é interessante que o Senhor nunca falhou. Quando nós ouvimos o louvor nessa noite, se você reparar, nós cantamos 2, 3 canções. Depois o pastor Elianai cantou mais uma. Mas todas essas canções davam honra, glória e louvor ao Senhor. E durante esses dias eu estava pensando justamente sobre isso. A quem nós estamos dando honra, glória e louvor. É algo que veio e ficou martelando na minha mente essa semana. E quando eu estava pensando nisso, estava orando ao Senhor, o texto que nós lemos nessa noite veio à tona. E é um texto interessante. Porque quem está falando ali não é Jesus. Quem está falando é um tal de João Batista. Todos nós conhecemos esse homem. João Batista. E quando nós olhamos para os primeiros capítulos dos evangelhos, nós vamos encontrar ele lá. Aquele que veio para ser o precursor do Senhor. Aquele que veio antes do Senhor, preparando o caminho, anunciando aquele que haveria de vir. Mas interessante é que ao analisar o ministério deste homem, você vai reparar que ele é um homem como eu, como você, como nós. Ele é uma pessoa simples, como nós somos. Ele é uma pessoa do povo, como nós somos. Mas que veio com um papel fundamental. Este homem teve um chamado interessante. Ele não foi para grandes púlpitos. Ele não foi para grandes cidades. Ele foi para o deserto. Ele foi pregar lá no deserto.
Quando nós analisamos a vida deste homem, nós vamos ver que ele usava roupas estranhas, tinha uma alimentação muito mais estranha, mas sobre ele havia uma palavra, e havia uma mensagem que ele falava. Quando nós olhamos a mensagem deste homem, é uma pregação e uma mensagem forte. Ei, Jesus está vindo, endireite-se, que o Senhor está vindo, arrependem-se, porque próximo está o Senhor. Olha que pregação forte, olha que papel e que chamada interessante, anunciar e preparar o caminho daquele que veio para nos redimir. Mas ele não estava em grandes púlpitos, ele estava no deserto. Mas se a gente parar para pensar só nisso daqui, nós vamos pensar o quê? João estava lá no deserto. O ministério deste homem então foi um fracasso. Ele não pregou em grandes púlpitos, ele não esteve em grandes cidades. Então quer dizer então que o ministério dele foi comum, foi um fracasso. Mas muito pelo contrário, o chamado deste homem aqui na terra foi um sucesso desde antes do seu nascimento. Porque antes dele nascer, o seu pai Zacarias entra e aparece um anjo e fala: Zacarias, a sua mulher Isabel vai ter um filho. Aquela que não pode ter filhos vai ter um filho, e você vai pôr o nome dele de João, e ele será cheio do Espírito de Deus. Não tenha medo, Zacarias. Muito antes dele nascer, o Senhor já o tinha escolhido. O Senhor já tinha um plano, um propósito estabelecido para a vida daquele homem. Agora eu te pergunto, será que o Senhor não tem um propósito e um caminho estabelecido também para a sua e para a minha vida? Antes mesmo da gente ter nascido, antes mesmo da gente ter imaginado, ou até antes mesmo de você ter pensado: eu entrei numa igreja, o Senhor já sabia o teu nome, o Senhor já sabia que você estaria aqui. Ao pensar nisso e analisar toda a vida daquele homem, nós vemos o quê? Que verdadeiramente a palavra do Senhor se cumpriu. Aquele homem estava cheio do poder de Deus. Aquele homem pregou com ousadia e autoridade, porque a presença do Senhor estava sobre a vida dele. Mesmo no deserto, ele não cansava de anunciar, de pregar e de preparar o caminho para o Salvador. Olha que chamado muito lindo. Ver isso então, nós podemos dizer o quê? Que a caminhada daquele homem, o seu ministério foi abençoado nessa terra. Foi perfeito, porque ele cumpriu aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele, com êxito. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você tem um chamado? Todos nós temos um chamado. É ou não é? O problema é que muitas das vezes nós sabemos que temos um chamado, mas nós paramos para analisar as situações com os olhos naturais, com os nossos próprios olhos. E muitas das vezes nós pegamos e pensamos assim: por que será que eu não estou naquele ministério ainda? Por que será que eu ainda não estou cantando lá no louvor? Por que será que eu ainda não fui enviado? Por que será, por que será e por que será? Tantos porquês ficam na nossa mente, porque nós estamos analisando as coisas com os nossos olhos espirituais. Muitos pastores podem olhar para suas igrejas e pensar assim: nossa, não tem ninguém aqui ainda. Ei, João estava no deserto. Muitos podem pensar: nossa, a igreja do outro irmão está com um crescimento exponencial, mas a minha não cresce. Ei, esteja no centro, não se preocupe com o resto. Nós devemos entender que o mais importante não são os frutos naturais, aqueles que nós vemos. O mais importante é a presença do Senhor que está sobre você. É a presença do Senhor que está onde você está. A presença do Senhor tem que ter o papel principal na nossa caminhada. Não é porque eu sou, porque eu canto bonito, porque eu sei fazer isso, isso e aquilo. É porque a presença do Senhor está sobre mim. Esse é o papel fundamental. Muito maior e muito mais importante é a presença, o manifestar da glória do Senhor na tua vida, no teu ministério, na tua igreja, na tua casa. Muito maior do que qualquer fruto natural.
Porque isso aqui é passageiro, mas nós estamos trabalhando com coisas eternas, coisas que o Senhor tem preparado. Olha para este homem, ele nunca pregou num grande templo, nunca esteve numa grande cidade, mas estava vivendo o chamado para o qual o Senhor lhe chamou. Pode ser que você esteja pensando: Senhor, o Senhor vai me levar às nações. Amém, glória a Deus por isso. Mas pode ser que o Senhor te leve para a Coreia do Norte. E você fica: Senhor, misericórdia. Mas é para onde o Senhor está querendo te levar. É ou não é? Se perguntar para mim, para o Alex: você pensou em ir lá para esse calo de cima? Nunca nem ouvi falar. Mas o Senhor falou: vai, porque eu estou contigo. Vai, porque a minha presença está contigo. Muito maior do que qualquer coisa é cumprir verdadeiramente o chamado que o Senhor colocou na minha e na sua vida. Isso é importante. Por vezes, templos cheios não quer dizer aprovação de Deus, e templos vazios também não quer dizer reprovação do Senhor. Veja o fruto e a presença. Quando você colocar os pés lá dentro, veja a glória do Senhor que faz tremer as paredes. Veja a glória do Senhor que faz o seu coração vibrar. Isso é que é importante. Isso é que é o fundamental. Quando você entrar no recinto, você vai ver as paredes tremerem, tamanha glória do Senhor. Mas nós, como humanos, temos a tendência de ver as coisas com os nossos olhos naturais. Nós devemos parar com isso. Nós devemos analisar tudo com os olhos espirituais. Porque nós achamos e temos a tendência de pensar assim: nossa, fulano de tal é um homem de Deus. Você chega lá e você não sente nada. É ou não é? Mas quando você está num culto de oração e você pensa assim: o irmãozinho está lá na porta, Deus não vai falar com ele, não. E quando você sai, ele tem a palavra fundamental daquilo que você precisa. E quando ele abre a boca, você vai ver o teu coração queimando, porque verdadeiramente ele está sendo usado pelo próprio Deus. Não veja as coisas com os olhos naturais mais. Veja as coisas com os olhos espirituais. Este homem João, aos olhos de muitos, teve um ministério fraco, mas aos olhos de Deus teve um ministério perfeito. Ele cumpriu, ele fez. Diante do Senhor, ele teve um ministério vitorioso. Mas você pode falar: pastor, como é que é isso daí? Olha o que o próprio Jesus fala sobre ele. Evangelho de Lucas, no capítulo 27, a partir do 24, diz assim: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de vocês. E eu lhe digo, olha o que Jesus está falando dele aqui: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus. É o próprio Senhor que está falando dele. Aos olhos de muitos, João foi um fracassado, mas aos olhos do próprio Cristo, ele foi vitorioso. Isso aqui me faz pensar numa coisa: se hoje o Senhor Jesus fosse falar alguma coisa sobre nós, o que ele ia falar? Se hoje o Senhor, você se retire e o Senhor vai falar a respeito de você, o que será que Ele vai falar sobre nós? O que será que Ele vai falar a respeito das nossas vidas? Será que ia ser bom? Será que ia ser mais ou menos parecido com o que Ele falou de João? Irmãos, isso fez minha cabeça ferver. Falei: Senhor, misericórdia. Porque se a gente parar para analisar a nossa caminhada até aqui, o nosso ministério, a nossa vida, será que o Senhor encontrará algo semelhante ao que encontrou na vida de João em nós? E isso é sério.
Porque muitas das vezes nós pensamos que está tudo bem. Pensamos, o meu ministério está ótimo, não tem um problema para resolver na igreja, glória a Deus. Em casa está as mil maravilhas. Não brigo com a esposa, não brigo com os filhos, no trabalho eu estou bem. Mas e diante de Deus? E quando Deus esquadrinhar o teu coração? E quando Deus esquadrinhar a tua vida, a minha vida? Será que Ele vai poder falar a respeito de nós, como falou dele? Será que diante do Senhor está tudo bem? Como nós temos tratado o bem precioso que o Senhor colocou sobre as nossas vidas? Porque o Senhor derramou algo. E como nós temos tratado isso? Como nós temos tratado esse bem precioso que o Senhor colocou nas nossas vidas? Como está a adoração ao Senhor? Porque hoje nós cantamos aqui adoração ao Senhor, honra, glória, louvor. Mas como está a adoração ao Senhor nas nossas vidas? Porque é o coração. Que muitas das vezes nós levantamos as mãos, damos glória a Deus, pulamos, sapateamos, mas e o coração está onde? São perguntas pesadas, mas que nós precisamos fazer para nós. Não são perguntas leves de ser respondidas, são perguntas que nós teremos que parar, olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: Senhor, aonde que eu estou? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Me mostra o caminho, Pai. Perguntas que nos confrontam, mas que nós devemos ter uma coisa em mente: o lugar de honra é dele. O lugar de honra das nossas vidas pertence ao Senhor. E nisso o Senhor me fez algumas perguntas. A quem você tem levantado o altar da adoração na sua vida? Porque altar nós devemos levantar em nós, o altar da adoração. Desde o início do ano, no mês de janeiro, eu peguei só o livro de Gênesis para fazer meus devocionais. Foi algo fantástico. Só que eu começava a ler Gênesis, e eu passava pelas histórias e falava assim: Senhor, eu tenho que entender aqui os nomes, as histórias, para não errar. Só que dessa vez algo me chamou muita atenção: altares. Você vai passar pelo livro de Gênesis, você vai ver tantos altares levantados ao Senhor. E isso é fantástico, por quê? Quando nós olhamos para a vida daqueles homens, nós vamos ver que diretamente eles levantavam um altar para Deus. Agora eu te pergunto: como é que está teu altar? Como é que está o nosso altar? Quando eu estava olhando isso, eu vi para Noé. Gente, Noé ficou dias dentro da arca. Ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu. Ficou lá dentro da arca, quietinho. Não quer dizer que ele não adorou o Senhor dentro da arca. Atenção. Mas você vai ler o texto e quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é o quê? Um altar. E vai sacrificar o Senhor. Vai oferecer algo ao Senhor. A primeira coisa, quando ele sai da arca, ele fala: eu vou levantar um altar para o meu Deus, porque Ele é quem eu devo adorar. Quantos de nós hoje, com toda a correria do dia, diante do pouco tempo, diante de filhos, casa, trabalho, estudo, verdadeiramente temos levantado um altar digno ao Senhor? Irmãos, isso é pesado, mas primeiro o Senhor falou comigo. Como é que está o altar da adoração? E eu, quando estava pensando sobre esse altar, você vai reparar algo. Geralmente o altar era feito de quê? De pedras. Era ou não era? Só que não era qualquer pedra. Eram pedras que não eram trabalhadas. Eram pedras brutas. Por quê? Já parou para pensar nisso? Essas pedras não poderiam ser modificadas por homens.
nenhum trabalho poderia ter sido feito nelas. Pedras, vamos dizer, rústicas, brutas. Mas sob este altar simples, a oferta era apresentada ao Senhor e Ele aceitava. Por quê? Porque não sou eu, porque prego bonito, porque falo bonito. Não é porque é você. Nós somos pedras brutas, sem interferência. Porque a importância não é para as pedras. A importância é para a presença que cai sobre as pedras. Nós de nós mesmos podemos cantar bem, pregar bem, ter boa oratória, mas diante do Senhor, a intenção que vale é a do coração. Você pode fazer o que você quiser, o Senhor vai ver lá dentro. O Senhor vai ver lá dentro. Por que é que as pedras então não poderiam ser perfeitas? Porque o homem não poderia colocar nada de si mesmo. Nós podemos ser tudo, mas quando o Senhor vê o coração, podemos não ser nada. E isso dói. O que deve sobressair não somos nós, mas é a presença que está sobre nós. É a presença do Senhor que está sobre as nossas vidas que deve sobressair. Não sou eu, é Ele. O fruto do mover que iremos experimentar não dependerá das nossas capacidades humanas. Dependerá exclusivamente da presença do Senhor que vai ser derramada. Esse é fundamental. Isso é fundamental. E todos nós temos isso em nossas vidas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, que Ele usa como bem quer e entende. Mas deixe-se ser usado. Paulo em 2 Coríntios vai falar assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de mim. É dele, por ele e para ele. Não sou eu. E quando nós chegamos nisso daqui, agora a gente consegue entender a última frase que nós lemos hoje do texto. Quando João diz, o que convém agora é que ele cresça, mas que eu diminua. O que convém agora não é que eu venha aparecer, Ele deve aparecer, porque é sobre Ele que eu venho falado, é sobre Ele que eu venho anunciado. O que importa mais não sou eu, é Cristo. Não olhe para mim, olhe para Ele, porque Ele é tudo. Eu não consigo tirar o pecado, mas Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não olhe para mim, olhe para Ele. Por outras palavras, o João está falando assim, olha, eu sou uma pedra insignificante, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vai salvar essa nação, que vai nos salvar e que nos salvou. Convém que Ele cresça. E se nós pararmos e pensarmos na vida de João aqui, ele levantou um altar ao Senhor em adoração. Por quê? Porque ele não trouxe nada para si mesmo. Ele não se gloriou de nada. Ele não se gloriou de nada. Ele levantou um altar onde o foco não era ele, onde o centro não era ele. Ele não queria ter atenção de ninguém, mas ele falou, é tudo por Ele. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. E quando Ele vier, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. A adoração não é para mim, a adoração é para Ele. Como está seu altar hoje? Será que nós não estamos nos colocando como preciosos demais no altar? Tentando valorizar aquilo que nós temos e que não deve ser valorizado. Como é que está o altar? Como é que estão as pedras? Estão trabalhadas ou são pedras brutas? A quem verdadeiramente estamos levantando este altar? Porque todos nós temos altares levantados, entenda isso.
Pode ser que o altar levantado seja família, trabalho, estudo, carreira. Mas esse não é o verdadeiro altar que nós devemos levantar. O verdadeiro altar que nós devemos levantar se chama para Cristo. É para Ele. Tudo é para Ele. Mas você deve pensar, não, o altar do Senhor está bonitinho, pastor. Agora eu te pergunto, tem fogo lá ainda? Irmãos, que semana. Porque à medida que eu escrevi isso aqui, eu chorava diante do Senhor e falava, Senhor, é para o Senhor tudo. Que nós podemos pensar, o altar está bonitinho, mas será que tem fogo ainda? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Altar não pode parar de ter fogo não, viu? Altar não pode parar de ter brasa, de ter fogo, de ter calor, não. Talvez o altar esteja edificado, lindo, completo, mas no curso da nossa caminhada nós deixamos ele apagar. Mas é tempo de acendê-lo. É hora de acendê-lo de novo. Porque muitas das vezes nós entramos em piloto automático. Parece que as coisas vão tudo bem, parece que está tudo se encaixando. Mas a presença faz tempo que nós já não sentimos. O calor faz tempo que a gente não sente. O fogo queimando faz tempo que nós já não sentimos. Isso já não é caminhada cristã, isso é piloto automático. Porque no dia que você entrar numa igreja e não sentir o fogo te queimando, procure ajuda, meu irmão. Porque aonde a presença do Senhor está, fogo queima. Os nossos ossos pegam fogo. Você pode ter o altar bonitinho, mas você tem que dar uma oferta lá em cima dele agora. Não basta ter um altar edificado, nós precisamos oferecer algo a Deus. Temos que apresentar uma oferta todos os dias. Vamos voltar lá para Noé. Quando Noé sai, levanta o altar. Diz o texto que ele pega animais puros, limpos. Aqui já tem a ideia da oferta, não é? A oferta tem que ser pura, sem mácula e sem defeito. Pode ser que o altar esteja lindo, edificado certinho, mas a oferta que está lá em cima é pura? Ela é perfeita? É sem mácula? O texto de Levíticos 22 vai nos falar isso claramente. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separado das vacas ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. A oferta tem que ser limpa, perfeita. Porque a oferta que não é perfeita, Deus não aceita. O que a gente tem apresentado ao Senhor? Será que a nossa oferta para o Senhor é pura? Será que nós temos apresentado uma oferta digna diante do Senhor? Olha que interessante, antigamente, animais eram oferecidos, animais puros, eram oferecidos ao Senhor, não era? Para cobrir o pecado. Mas esse mesmo João, quando viu alguém andando, exclamou em alta voz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro morreu. Este Cordeiro, que você vai em Isaías 53, era sem mancha, sem defeito, sem mácula, um sacrifício perfeito, digno, foi oferecido em meu e em seu favor. E com isso nós temos a redenção. Nós temos a salvação por meio de Cristo.
Cristo morreu em nosso favor. Veio não para cobrir os pecados, veio para apagar os nossos pecados. Ele se ofereceu como uma oferta limpa. O texto que o Alex leu aqui, o que diz? Adentrar na presença do Senhor. Não pelo rasgar das vestes, mas pelo seu próprio corpo. Nós temos acesso à presença. Hoje você pode dizer assim: eu sou filho de Deus, porque Jesus morreu no seu lugar. Porque o que nos esperava era morte e condenação. Mas o Senhor nos amou e se entregou como uma oferta perfeita sobre o maior altar que já foi feito. E o que nós temos apresentado diante do Senhor em oferta? Irmão, ser crente é fácil, não é difícil não. Mas você tem que apresentar algo perfeito para o teu Deus. Chega de apresentar sacrifício meia boca, como se diz. Para com isso. Apresente algo perfeito diante do Senhor, porque Ele se apresentou perfeito no teu lugar. E Paulo vai dizer isso em quem? Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito. Então peraí, quem é que tem que estar sob o altar? Nós, com coração puro, limpo, perfeito. Porque a honra e a glória é dele, não é para nós. Nós somos a oferta. O problema é que nós temos a tendência de achar que somos alguma coisa e dizer: eu sou grande, eu sei fazer isso e aquilo. Você é oferta. Nós não passamos de oferta. Ele é digno. Ele é o Senhor. Ele é grande, não nós. Mas aqui entra numa outra pergunta que o Senhor me fez. Nós temos o altar e temos uma oferta perfeita, sem mácula. Agora o negócio que é mais sério ainda: qual é o Deus que você tem oferecido isso? Qual é o Senhor que você tem levantado deste altar? Porque nós podemos pensar: eu estou com um altar aqui bonitinho, a oferta é linda, mas o Deus em que nós estamos apresentando não é o nosso Deus. Não vale de nada. Quer ver um exemplo? Olha o que Elias faz. Ele chama 450 profetas de Baal e fala: vem cá, junta aqui. Vai lá e prepara e traz aqui 2 animais iguais. Vocês levantem o vosso altar aí. E os 450 profetas de Baal vão lá e levantam um altar. Você vai ver no texto de 1 Reis capítulo 18 que eles ficaram do nascer do sol ao meio-dia gritando, clamando, e Baal não fazia nada. Mas eles levantaram um altar. Mas ele não fazia nada, ele não respondia. Elias também não tinha um altar? Porque o texto diz que ele reedificou o altar. E diz que ele colocou pedras lá. E ele preparou o animal e colocou sobre o altar. Mas diz: molha tudo agora. Água. De novo. Irmãos, madeira molhada não pega fogo. Eu tive essa experiência lá em Penamacó. Só que Elias, no sacrifício da tarde, fala: Senhor, se tu és Deus, caia fogo. Na mesma hora, não só o animal, mas o altar, pedra, madeira, tudo foi lambido pelo fogo. Porque bastou clamar uma só vez a um Deus verdadeiro que Ele responde com fogo. A qual Deus você tem clamado? O Deus verdadeiro? Porque basta clamar uma vez que Ele derrama fogo dos céus. Basta clamar uma vez a um Deus verdadeiro que Ele te responde na mesma hora. Mas o que mais interessante disso tudo é que não foi Elias que fez alguma coisa, e ele não levou a glória para si mesmo,
porque convém que Ele cresça e eu diminua, porque eu sou um instrumento nas suas mãos. Porque o próprio Elias vai falar assim: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus e que eu sou o Teu servo. Ele é o quê? Servo. Segundo a Tua palavra. Foi Elias que quis fazer alguma coisa? Não. Segundo a palavra de Deus, Ele fez todas as coisas. Responde, Senhor, responde, para que o povo saiba que Tu és Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu toda a água que estava na vala. Quando o povo viu, se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, não tem outro Deus. Nós não podemos oferecer e levantar um altar a um outro Deus, porque só existe um Deus verdadeiro, aquele que responde com fogo, aquele qual você clame e Ele responde com fogo. Por outras palavras, Elias estava dizendo: não fui eu que fiz alguma coisa, não foi sobre a minha palavra, convém que o Senhor apareça. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas um homem segundo a Tua palavra, apenas um instrumento. Você pode dizer ao Senhor que você é um instrumento nas mãos dEle? Você pode falar: Senhor, eu sou um instrumento nas Tuas mãos, me usa, mas que seja para a Tua glória, para o Teu louvor e exaltação do Teu nome, não de mim mesmo. Que eu venha diminuir, desaparecer, mas que a glória e a honra seja dada a Ti, Senhor. Será que você pode falar isso diante do Senhor hoje? Entenda uma coisa: ao custo da nossa caminhada, nunca e nunca vai ser sobre mim ou sobre você, vai ser tudo sobre Ele. Ele deve aparecer, não nós. Ele deve resplandecer, não a gente. Não fomos nós que aparecemos. A luz que apareceu no meio da escuridão se chama Jesus Cristo. Não fui eu, não foi você. Quando você fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, não viu eu não, gente. Viu Cristo, o Senhor das nossas vidas. Nós não tínhamos um destino, ou melhor, tínhamos morte. Mas por meio desta luz, nós temos vida, vida abundante em Cristo. Você não estava destinado a nenhuma outra coisa a não ser morte. Hoje você está destinado aos céus. Você é cordeiro de Cristo das regiões celestiais. Hey, você é importante, mas você é um vaso e um instrumento. Ao ver a entrega de João Batista, ele que teve toda a sua vida não colocando holofotes para si mesmo, mas falando: após mim vem alguém. Ele vem, Ele vem. Endireita as vossas vidas, arrependam-se enquanto há tempo, porque Ele vem. Mas a mesma coisa que João Batista fez, nós devemos fazer hoje. Ei, Ele voltará. Ele voltará. Da mesma forma que Ele subiu, Ele volta. A honra não é para mim, a honra é para Ele, porque Ele vem. E quando Ele vier, nós vamos com Ele. João Batista não queria aplausos, mas a glória de Deus. Ele não era o Cristo, mas veio anunciar Cristo ao mundo. Ele nunca quis pregar às multidões, mas era exclusivamente uma voz que clamava no deserto. Basta uma voz, e pode ser a sua e a minha. Basta um coração contrito, e pode ser o nosso. Irmãos, eu não quero ser só mais um no meio da multidão, não. Uma vez eu fiz essa oração, Senhor. Depois que eu fiz essa oração, eu fiquei meio assim. Eu falei essas palavras: Senhor, eu não quero ser mais um na multidão, porque esses vão e vão. Mas eu quero fazer a diferença no Teu nome. No Teu nome, não é no meu.
Porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer a ninguém. Mas o Senhor que está sobre a minha vida tem tudo para oferecer. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Você quer ser quem diante do Senhor? Porque muitos homens buscam ser deuses. Eu posso. Ei, abaixa a bola. Quem é Deus é Ele. Ele é digno. Nós não somos nada. Ele é tudo. Tudo é para Ele. Muitas pessoas vão até falar: nossa, como você canta bem, como você prega bem, como você é bom nisso ou naquilo. Mas entenda que devemos nos colocar como pedras brutas e falar: a honra é da presença que está ali, a glória é da presença que está ali. E sabe o que eu achei fantástico? Por isso que eu falei isso no início. Porque quando eu falo isso assim, eu confio uma palavra por meio das músicas. O texto que a pastora Kenny leu no início diz o quê? Que eles cantavam e gritavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono. Não é sobre mim, não é sobre você. Sabe qual é o nosso papel? Se prostrar diante do trono. Se prostrar diante de um Deus vivo. Se prostrar diante do nosso Deus e falar: a Ti toda honra, glória, louvor, porque só Tu és santo. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, honra e poder, porque criastes todas as coisas, e a Tua vontade, e por Tua vontade, elas vieram a existir. Irmãos, nós não criamos nada. Nós nunca fizemos nada. Nada. Ele fez tudo. A quem você tem dado honra, então? Foi uma pergunta que o Senhor fez e me ficou martelando a semana inteira. A quem você tem dado honra? Quem tem a primazia da sua vida e da minha vida? Primazia quer dizer primeiro. Quem é o primeiro da nossa vida? Quem nós temos colocado em primeiro lugar na nossa caminhada? Não é filhos, não é marido, não é esposa, não é escola, não é trabalho, não é nada deste mundo. O primeiro é Ele. Porque foi por amor que Ele te comprou. E você é dele agora. Para de dar glória e honra para outras coisas. Pare de levantar altares para outras coisas. Apresente-te diante dele e louve a Ele. Engrandeça o nome dele. Coloque-se de pé nessa noite. Irmãos, pode ser, como eu falei antes, o altar seja até edificado, bonito, mas não tenha fogo. Pode ser que o altar esteja até destruído. Pode ser que o altar esteja levantado a outro Deus. Mas eu vou te fazer um desafio hoje. Levante um altar para o Deus de Israel. Se o teu altar está levantado já para Deus, está sem fogo, hoje é o dia.
em que o Senhor vai derramar o fogo. Mas você tem que clamar, você tem que pedir, você tem que reerguer o altar da adoração. E você mesmo pedir: Senhor, derrama o teu fogo sobre a minha vida, porque eu não quero sair daqui sem sentir o meu coração queimar pela tua presença. Eu não quero mais viver a minha vida onde eu não sinto o fogo dos meus ossos. Eu não quero mais ter uma vida onde eu não sinto mais a tua presença, Deus. Me tira do piloto automático. Me faça ver e entender que verdadeiramente o Senhor é o meu Deus. Mas peça isso a Ele. Não tem como pedir para mim. O altar não é para mim, não é para o pastor. O altar é para Deus. E Ele que faz. Mas entenda uma coisa, que quando Ele fizer, use as mesmas palavras de João Batista. Que o Senhor continue crescendo e que eu continue desaparecendo. Maior é o Senhor, menor sou eu. Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o louvor. E a Ti eu canto, a Ti eu exalto, a Ti eu invoco. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Se você quer fazer esse desafio diante do Senhor, coloca a mão no seu coração e peça a Deus. Reerga o altar. Busca as pedras. Coloque lá. Coloque-se sobre o altar. Um sacrifício santo e perfeito. E peça a Deus fogo dos céus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra e pela Tua presença. Ei, xarabá. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos comprou. Deus, pode ser que ao custo da nossa vida, ó Pai, o nosso altar foi destruído, ó Pai. Deus, pode ser que muitas das vezes estamos dando importância demais para outras coisas e não a Ti. Deus, pode ser que nós estamos por vezes nos colocando como preciosos demais diante do Senhor. Deus, mas que isso tudo venha cair por terra agora na autoridade do Teu nome. Deus, que a nossa vida só venha poder dar honra, glória, louvor a Ti, Deus. Que o nosso andar seja para Ti, que o nosso falar seja para Ti, que o nosso fazer seja para Ti. Deus, o nosso altar por vezes foi destruído. Por vezes falta fogo. Deus, e assim como o Senhor derramou fogo sobre o altar, eu te peço, derrama fogo sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha com fogo e com poder sobre as nossas vidas. Deus, que nós venhamos sentir o nosso coração queimar pela... Deus, que nós venhamos sentir o Teu poder, o Teu agir sobre as nossas vidas. Deus, se nós não venhamos sair daqui sem sentir o fogo dos nossos ossos. Ei, que toda honra, que toda glória, que todo louvor e exaltação não seja dada a nós, mas a Ti. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. E que nós venhamos nos diminuir a cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Eu te louvo e te bendigo nessa noite. E te agradeço, Pai, pela Tua presença, pela Tua glória. Em nome de Jesus, Deus.